Ládio era o gerente, supervisor, fazia tudo, né? Era uma pessoa muito organizada. E ali, junto com o Nilo e com o Nelson, a família Borgonovo dispensa comentário, porque até, assim, é um dos dirigentes que, na minha trajetória, tanto como atleta e como treinador, eu não faço média com ninguém, não preciso fazer isso, mas foi o dirigente que eu mais aprecio, que eu mais tenho carinho, porque foi uma pessoa que nos dava a dona Dena, fazia aquela... Chegava domingo, sábado tinha jogo à noite, preparava um almoço, tinha aquela cuquinha de farofa com café, que é tradicional de Rio do Sul. Então a gente jogava e jogava assim, claro, por lado profissional, mas também pelo amor que eles tinham com a gente. Então a gente se doava na quadra, a torcida ia... E aí aconteceu o que aconteceu. Tinha a torcida organizada, né? Tinha Plínio Cabral, um dos comandantes, aquela coisa. Era maravilhoso. E assim, pena que a gente às vezes esquece as pessoas, porque está muito longe, ou então de repente, mas hoje... Deixa de conviver um pouco. Um pouco, né? Inclusive, um dos preparadores nossos foi o Eduardo Marçal, que é o tradicional Bucica. Sim, mas na época era magrinho, porque hoje ele não tem condição de preparar nada, não. Na época ele fazia atletismo. Né? E aí ele achava que nós ia correr igual ele, mas a gente falava, temos que pensar e não correr. Ele só queria correr. Só queria correr, naquela pista do Alfredo João Crick. Alfredo João Crick. E você se intitulava como um jogador? Você sempre foi assim, mais defensivo, um jogador mais de defesa. Vamos dizer assim, o tradicional back antigo. Você se intitulava como na época? Um jogador de muita raça, de muito brio, um jogador que chutava forte, você tinha essa diferenciação do chute potente, forte. Como é que você se intitulava para vir aqui ser contratado pela Nered? Porque você devia ter alguns predicados extremamente importantes para poder ser contratado. Na verdade, primeiramente eu cheguei aqui através do Toninho Lennert, que trabalhava no banco, no BESC. No BESC, trabalhou por aqui. Era um dos treinadores. E depois ele saiu, que entrou o Borini. O Maneca. E na verdade, assim, ó, eu sempre falo, até hoje para minha equipe, lá fora, a gente fala que às vezes não precisa ser um atleta muito técnico, mas ele tem que ter personalidade, tem que ter atitude, ele tem que querer e saber o que está fazendo, né? Primeiro tem que ter amor do que está fazendo. E eu, assim, ele fui um atleta que, na época, nós tinha o Gilmar, tinha o Jeremias, tinha jogadores. Eu era um jogador de grupo e taticamente, eu era um jogador tático. Eu não era um jogador, assim, de driblar, né? Eu era um jogador de passar, chutar e marcar, que eu tinha que fazer. Tem que cumprir as determinações do treinador de administração Mas, tática. por exemplo, tu podia botar qualquer situação de estratégia dentro da quadra que a gente conseguia dominar. Bom, tanto é que você assimilou tão bem que hoje é treinador já há muitos anos. Né? Então, assim, e umas coisas fortes minha, que era o forte mesmo, que na época era o tiro de 12 metros. Era o tiro de 12. E na época podia escolher ou 12 metros ou da falta 12 metros para frente. Podia escolher o lado, né? Onde puser a falta na lateral, podia ser dali. Então a gente ganhou vários jogos através desse artifício. E foi com que a gente só falava, ó, falta aberta é o banana. Aí se não tivesse no time, estava no banco, entrava. Entrava. Podia, às vezes ficava bravo com o treinador, né? Ficava chateado e não entrava. Daí queria mostrar para não sei quem aí e tal. E aí aconteceu, tipo, falta aberta. Foi o que aconteceu aqui no Regional contra o Tacílio Costa, que a gente foi para os Jogos Abertos que a gente foi para os Jogos Abertos. Mas antes disso teve os Jogos Abertos regionais em Campo Belo do Sul. Que é onde, no jogo nós e Campo Belo, né, tava já no tempo extra, todo mundo falta estourada, eles soltaram uma bola, o goleiro arremessou, pivô, eu fiz a falta, fui muito criticado na época, aí o Cabeça defendeu. É a crítica da nossa imprensa? Da imprensa, na época era Fermino, a turma toda assim. Descendo no pau do banana. Mas o que quer com esse Beck, Brucutu, que não sabe isso, que o Tim, aí também já entrou o treinador junto. Mas eles tinham razão um pouco também, né? Com toda certeza, né? E foi o que aconteceu e o Cabeça defendeu. O Cabeça era o goleiro, o Ademar. O tiro livre. Tiro livre, Ademar. Foi escanteio, eles bateram o escanteio e eles fizeram falta. E foi o que aconteceu na falta aberta. O banana... Quer dizer, do vilão eu virei herói, né? E a gente fez muita festa, fazia 9 anos que o Rio do Sul não ia nos Jogos Abertos, que foi, se não me engano, em Tubarão, que a gente ganhou, né? Então, assim, eu acho que foi muito bacana
E isso marcou na história, na minha carreira de futsal. Você realmente teve uma história, tanto é que, quando eu vi que você estava de férias pelo jornal, a notícia de Joinville, você estava em Joinville, eu liguei para o estimado, né? Vou trazer o estimado na boca do povo, porque passou por aqui, teve uma história bonita. Eu quero que você, nós vamos ao nosso intervalo, nós temos que ir ao nosso intervalo, e agora eu quero que você, porque você saiu daqui, foi para o Rio Grande, perambulou por Santa Catarina e o Brasil, e acabou na Espanha, né? Não, acabou na Espanha, você vai responder depois. Acabei na Espanha. E depois você foi para a Rússia, Uzbequistão, para aqueles lados lá, você vai responder depois do nosso fundo do baú. O nosso fantástico programa Na Boca do Povo. Banana, rapidamente, para ouvir ainda o Dilo. Banana e o Dilo, né? É legal ver os dois agora aqui um ladinho do outro. Por quê, Chico? Porque no tempo da Nered e Tupé, eles eram amiguinhos, assim, na quadra, Na rapaz, quadra, né? o pau pegava e não aliviava. Agora tá bom de ver os dois assim calminhos, Agora, do lado do outro. como atletas, foram grandes Foi. treinadores de supervisor, né? Mas é bom ver Banana, os dois assim boa tarde, agora. rapidamente, ainda gostaria, se fosse rápido, ouvir o Serginho Lacerda e o Luiz Felipe, rapidamente, vamos lá. Boa tarde a todos, é uma satisfação novamente estar no Torneio de Verão. E até porque eu e o Dilo somos da mesma terra, Joinville, jogamos juntos desde categoria de base até adulto. Hoje ele é chefe de uma área da empresa da Tupé. E eu, graças a Deus, estou seguindo a carreira profissional no futsal. E a gente só tem a agradecer esse convite novamente para o Torneio de Verão e que tenha sucesso cada vez mais. Bom, para você que não lembra, o Banana foi campeão em 99 com o Laurentino. Eu fui para a Espanha. E da Espanha eu fiquei 7 anos, né, temporadas, né, são 5 anos na Espanha, 6 anos. E 2008, temporada 2008 e 2009, eu fui pro Cazaquistão.